Olha, o Rafinha, você sabe que ele nasceu na Coab, depois ele mudou para Penha. Falou que vai fazer um show aqui pro pessoal, que vai fazer essa plateia levantar. Ok. Ele é bom, ele é samba bom. Vai. Netinho de Paula. Netinho de Paula. Marcelo, sabe quando a gente sabe que o cara é de televisão, ele vem com o microfone de lá. Microfone de mão. Esse cara fez muita televisão, muito canal que você já passou, inclusive, né, Netinho? Sim, eu comecei em 98 na Globo, né? Depois passei pelo SBT, pela Record, também passei pela Rede TV. Olha aqui, ó, Globo, SBT, Record, agora Rafinha Bastos. Olha aqui, olha aqui. Pô, que nada, mano. Quero dizer que é o seguinte, você eu considero um cara muito polêmico. Opa! Mas você é muito talentoso. Obrigado, as pessoas gostam de você. Você também é. Você também é. Somos dois, velho. Olha aqui, ó, Netinho, ó. Vamos falar de uma série de assuntos, mas já que a gente está momento eleitoral, você participou agora, primeiro suplente, provavelmente vai assumir uma cadeira de deputado federal com 82 mil votos. Uma votação expressiva, né, cara? Você contava que realmente ia ser eleito? Eu achava que eu ia ser eleito, porque vindo já de uma campanha do Senado, vereador 2 vezes na capital, mas foi uma campanha muito difícil, muito atípica, com muitos votos nulos, né? E muita gente assim que realmente nem foi votar, cara. Tipo, passava no dia da eleição a galera do gueto fazendo churrasco, couro comendo. Nem aí mesmo, é? Nem aí. A galera não foi muito votar. E meu voto é um voto muito identificado assim com a periferia, né? É um voto que em São Paulo a gente sofreu muito. Particularmente a esquerda, que é o bloco que eu caminho, é um bloco que perdeu muita votação nessa eleição aqui na capital. Por que você acha que o pessoal da perifa não está indo votar? Se desinteressou um pouco pelo processo eleitoral? Assim, um pouco de desilusão com a política? O que você acha que é? Eu acho que, em certa parte, sim. O que eu percebo conversando com as pessoas é incrível quando elas não conseguem, às vezes, analisar qual foi o crescimento em termos econômicos e de ganho, de poder de compra, dos últimos 10 anos. Né? E isso atingiu muito a classe chamada CDE. Né? Mas, ao mesmo tempo, as denúncias consecutivas de corrupção, a exploração da mídia muito batendo nessa coisa da corrupção, o pessoal ficou muito decepcionado. Falar um pouco de televisão. Né? O nosso Netinho já fez muita TV e é uma coisa que te caracterizou muito, é o Dia de Princesa. Quero mostrar um pedacinho do VT e depois a gente comenta aqui. Vamos lá, o Dia de Princesa com o Netinho para você relembrar, olha aí. Deixa eu ir te receber, minha princesa. Vem cá. Você tá bem, meu amor? Meu pai do céu, desce mais um aqui. Meu pai, não chora, deixa o negão enxugar, Vem cá. Desse jeitinho, deixa o negão enxugar, como é que ela não vai deixar? Você acha? Se sou eu ali, deixa o judeu te enxugar, ela fala, tô cagando pra você. Mas desse jeitinho assim, é da hora. Cara, era muito louco isso, né? Porque era um tempo que domingo todo mundo parava pra ver esse negócio, cara. É verdade. Te deu uma popularidade gigantesca, o Dia de Princesa, especificamente o quadro, né, cara? Eu acho que é um quadro que revolucionou. Assim, as pessoas sentem muita falta. Na rua, na campanha, por exemplo, agora, falavam assim, Netinho, ó, eu não vou votar em você, não. Eu não vou votar em você. Eu quero que você volte para a televisão. Eu quero ser princesa. Posso escrever uma carta agora? No meio da campanha. É algo que marcou muito, assim, as pessoas gostam demais. O pessoal para na campanha para dizer, eu quero ser tua princesa. Né? Quero ser princesa. Moleque transante, assim. Cara. Não, mas não é nesse sentido. Não sei, o cara chega para mim e fala, princesa, acho que é dar para mim, né? Não é. Que isso? Não, nesse caso não é, mas a princesa do quadro. Agora, eu li uma história rolou uma história de uma princesa
que engravidou depois de fazer ligadura de trompa e sobrou a bronca pra você, assim. É verdade, é o seguinte, eu vou contar o que eu sei da história, me fala se é verdade ou não. Primeiro. Ela fez o quê? Ela falou, eu quero filho, aí foi lá, conseguiu um enxoval todo, deu pra ela, a menina ficou feliz pra caramba, aí falou, eu quero também a ligadura de trompas, o programa pagou, o médico esqueceu, a mulher 8 meses depois tava grávida. Nossa. E aí depois botou tudo nas costas do Netinho, foi isso que rolou mesmo? Exatamente. Sobrou pra ti, velho. Agora tá o moleque lá na casa do Netinho agora. Tá cuidando. Tem umas coisas que assim quando você faz sucesso, quando você é muito conhecido, você paga um preço altíssimo por tudo que você faz, fala, ou age e tal. E tudo é super valorizado, né? Quando eu cheguei na casa da menina e ela estava grávida, ela queria fazer compras. Eu falei, mas você reclamou que você estava passando mal, vamos pro hospital. E ela tinha já não sei quantos filhos, acho que ela tinha uns 4 filhos, aquele que ela estava esperando já era, acho que o 5º. E eu fui com ela conversando no carro, falei, vamos aproveitar, vamos dar uma amarrada aí para não vir mais nada, né? Claro. Já tem muito filho e tal. Aí fizemos, depois ganhou enxoval, tudo isso que você falou, arrumou uma vida dela, ganhou um dinheiro na época, acho que uns 20 mil. O médico não fez, Netinho? Então, eu não sei o que aconteceu até Roma, o médico não fez. Porque... Será que a mulher é o Highlander das trompas? Porque você sabe, com 4 filhos você não precisa nem fazer força, você faz... ele voa. Mano, com 5 filhos? Não, mas daí, olha que engraçado. Quando ela veio... ninguém veio conversar comigo, só chegou uma notificação dizendo que eu tinha uma audiência no fórum. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que é isso, né? Aí vem o jurídico da Record, pessoal, você tem que ir lá. Aí eu fui. Quando chegou lá, era uma audiência, como se fosse uma audiência de paternidade, entendeu? Pra você? Aí eu falei, olha, seu juiz, você tem que fazer alguma coisa, vamos chamar o médico ou o pessoal do hospital, porque eles é que esqueceram. Não, você levou no programa, expôs para todo o Brasil, né? Fez ela ser sua princesa, então você está condenado. Até os 18 anos é um salário mínimo para o menino aqui. Então. E é isso que eu pago até hoje. Falta... Você tá pagando então isso aí? Tem que pagar, mano. Se não paga não pra ver. Olha aqui, ó. Falando em filharada, dá uma olhadinha aqui, ó. O Netinho também tem uma trupe de basquete aqui, ó. Não, velho, tudo mora com o cara também. Tudo mora contigo, né? Você vai gostar de conhecer. Chama-os de Paula. Eles são um grupo musical. São 4 que moram comigo, mas eu tenho 7 filhos. E deles, 4 moram comigo, uma mora com a mãe. E 2 moram fora do país. Quando você está me falando que você é um cara público, que as pessoas se valem muito disso, eu quero ter o teu lado. Você sabe que a gente já teve outros encontros que eu te bati pesado, estava num outro momento, você também estava num outro momento. Eu quero mostrar, a gente se encontrou, já mudou a feição do homem aqui. Já não é mais o negão enxuga, já é o negão, Eu quero mostrar o encontro que a gente teve no CQC e depois a gente comenta, eu quero que você converse. Eu nunca tive a oportunidade de sentar e conversar sobre esse assunto com você. Tá bom. Vamos lá, bota na tela aqui a cobertura da eleição, eu e o Netinho, bota aí. Netinho, está em primeiro nas pesquisas, está feliz que vai bater a Marta, Netinho? Não bato ninguém, não. Eu não sei, cuidado, moça, cuidado. Netinho, feliz que tá dando uma surra na concorrência, Netinho? A mulherada abraça, ele não sabe o perigo que tá correndo. Tá feliz que vai espancar a concorrência, Netinho? É difícil falar com o Netinho, estão me empurrando. Netinho, calma aí, não empurra, né? Só um pouquinho. Não, tudo bem, deixa eu passar. Netinho, enquanto o senador está pensando em revogar a Lei Maria da Penha, Netinho, não empurra, sai, larga. Netinho, dá um abraço pra você, é um cara carinhoso comigo, Netinho. Você aceita bem o CQC. Você vai revogar a Lei Maria da Penha, Netinho? Puxa, caralho. Nossa, eu apanhei. É um tema sério, é uma passagem que é importante e nessa eleição ainda se falava muito dessa questão. O Netinho teve algumas passagens que foram muito fortes de condenado numa violência lá numa aeromoça, que foi o que aconteceu, né? Não, nunca teve condenação. Me conta o que aconteceu. As histórias que eu sei é a história
com a tua ex-esposa, a história com a aeromoça. Eu quero que você conte, já passou tanto tempo dessa história e é importante, agora estamos retoma trabalho musical, mas é importante a Claro. gente... Não, eu sempre falei disso com muita tranquilidade. Essa coisa da aeromoça, eu estava com a minha companheira na época, que era a Sandra. Né? Nós estávamos juntos no aeroporto, um tumulto danado, eles tinham vendido a passagem, mas não tinha mais a vaga. E ela passando, como se não tivesse que dar satisfação, eu peguei ela pelo braço e falei, moça, a senhora tem que me ajudar, estou aqui faz muito tempo, estou com meus filhos aqui e tal. Simplesmente ela saiu e... Uma hora depois que a gente está parado lá, veio o delegado dizendo o seguinte, que ela foi espancada e que aquilo tinha destravado a coluna dela e que ela tinha problema e que isso causou um câncer que ela veio ter depois e tal. E é R$80 mil que eu tinha que pagar por causa daquilo ali. E as testemunhas do voo que falavam? Não foi no voo, foi no aeroporto. Era no próprio aeroporto. Eu estava com meu filho e estava com a Sandra, que era minha companheira na época. E aí... isso aí foi rolando, até demorou para poder fazer. Fizemos até um acordo. Falamos, tudo bem, para não ter mais que ver essa mulher ou fazer nada. Paguei o valor que ela queria e segui, mas nunca agredi ela. Não foi verdade isso, sabe? A agressão que aconteceu foi com a minha esposa. Que é a Sandra, mesma dessa com a Sandra. Ok. Que foi uma briga que nós tivemos por causa de uma situação muito triste, uma situação que eu não desejo para ninguém. E que eu nunca justifiquei. Eu sempre me senti culpado de ter feito aquilo. Não deveria ter feito, porque independente de qualquer situação, se você é mais forte, você tem que se conter. E se ficar muito nervoso, sai correndo, sai pelado, sai com... Mas não faça, não cometa a agressão. Foi só isso que aconteceu. Com relação ao que você... Desculpa te interromper, mas eu quero... essa questão que você fala aqui... judicialmente isso está resolvido também? Nunca se tornou um processo Nunca se judicial. tornou nada judicial, não. A gente se entendeu e somos amigos hoje em dia. Ela toca a vida dela, eu toco a minha vida, eu sou casado, ela também é. A gente conseguiu conversar e se acertar, inclusive, sobre isso, porque já não era nunca para tomar a proporção que tomou. Mas tomou exatamente por eu ser a figura que você acabou de comentar, de ser muito conhecido, de ser muito famoso, um programa com muita audiência. Eu fiz o seguinte para tentar resolver. Também, né, tia? A imagem dela machucada era uma imagem chocava muito. Quem olha assim fala, caramba. E foi muito feio, né? Foi ruim. Por isso que quando eu fiz o programa no SBT, quando eu estreiei o programa, com a Marlene Matos, inclusive, que era minha diretora, a gente combinou de levar no programa uma pessoa que não tinha feito um programa de auditório ao vivo ainda, que foi a Maria da Penha. Tem um encontro aqui de você com a Maria da Penha. Exatamente. Que gerou exatamente a lei da violência contra a mulher. E foi muito legal. Como foi? Não, foi muito legal, porque eu contei para ela o que tinha acontecido, como eu me senti mal, como é que tinha sido, e ela falou o seguinte no programa, né? Ela falou, olha, eu acho que não existe no Brasil um homem que tenha cometido uma violência contra uma mulher e que tenha publicamente pedido desculpa, não só para a mulher, mas para todas as mulheres do Brasil. Então, que legal, a partir de hoje você é o nosso defensor aí e tal. Foi isso que ela falou. Você se sente arrependido pelo que aconteceu? Não tenha dúvida, aquilo não era nunca para ter acontecido. Nunca, não deveria nunca ter acontecido. Nunca. Existe uma coisa, eu inclusive li o processo do Vesgo, que é um menino repórter aqui, que é meu amigo e está no programa amanhã, inclusive, e eu confesso que também tenho muita vontade de dar umas porradas nele. Mas, brincadeira, é meu amigo. E no processo dizia exatamente o seguinte, que o Netinho não teria condições de segurar os ímpetos agressivos. Dizia isso. Existe isso, Netinho? Eu acho que existe com qualquer ser humano. Eu sou normal, igual todo mundo, assim. Tem algumas coisas, Rafinha, que comigo não dão certo. Racismo. Eu sou um defensor da questão étnica racial no Brasil. Cresci sofrendo muito com relação a isso. E não admito brincadeiras e piadas de questões racistas. Né? E naquele dia, que era o dia 20 de novembro, né? É o dia da consciência negra, é um dia que a gente comemora o nosso grande ídolo, que foi Zumbi dos Palmares. Ele foi fazer uma piada muito desagradável. Muita gente não sabe, né? Quero até dizer para você que naquele dia foi o dia da inauguração da TV da gente, e eu estava parado antes de descer para o tapete da premiação,
E eu via ele rindo e fazendo piada do cabelo das senhoras, das negras e do pessoal. Ele estava fazendo uma série de piadas. E eu pensei comigo no carro, falei, mano, putz, isso não vai prestar hoje. Não vai prestar. E tava aquele menino que eu gosto muito, que é o Vinícius, que fazia o Mano Quietinho. E o Vinícius brincando comigo. Quando ele veio, eu pedi umas 3 vezes. Falei, meu, para, porque você está passando do ponto, isso aí não é legal. Para, umas 3 vezes. Tanto que eles editam. Mostra ele falando uma coisa e eu já dando um soco nele. Não foi assim que aconteceu, não. Eu pedi umas 3 vezes para ele parar e ele ficou irritando. Sabe quando o cara vem para te irritar? Netinho. Mais ou menos que nem você ali naquele dia. Mas Netinho... Nada justifica a porrada na cara dele. Nem irritar as pessoas. Nada. Nada justifica. Não justifica nem a porrada e muito menos uma pessoa tentar te desestruturar. Tentar faltar com respeito com você. É a mesma situação. São 2 erros. A agressão e aquele que passa do ponto. Não tem melhor ou pior. Justiça já resolveu essa história. Já resolvido. Porque ao mesmo tempo eu entendo perfeitamente que você fala que o racismo ele é grave e que é extremamente irritante. O comediante, no papel dele aí, é um colega meu e eu estou do lado do colega que brinca. A brincadeira, às vezes, se torna muito agressiva, a brincadeira racista realmente não tem absolutamente graça nenhuma, mas ele também está ali no trabalho dele de brincar com a celebridade. A imagem que a gente vê é exatamente essa. Era uma brincadeira que, a princípio, não era pesada contigo. Talvez tenha acontecido isso. Rafinha, e aí ninguém... Sabe o que acontece? Vocês são de uma geração de humor que vocês ganharam um espaço na televisão por serem muito irreverentes. Mas, às vezes, vocês humilham para que milhares deem risada. É isso que tem acontecido. E eu, particularmente, é o seguinte... Coisa de raça, mexeu nesse dia. Esse dia não é um dia para brincar. É como chegar com os judeus no dia do Holocausto e eu fazer piada. Eu não teria coragem, porque eu acho que é o seguinte... É um povo que sofreu muito. Então, nesse dia, eu não faria piada. Talvez se fosse num outro dia, eu não ia me sentir tanto como eu me senti. Mas, ao mesmo tempo, um soco não é o que resolve a sua indignação. Então, existem 2 falhas. É quando você desestrutura uma pessoa, né? E quando a pessoa reage de uma forma violenta. Talvez, se eu fosse embora sem fazer nada naquele dia, eu ia embora humilhado, chateado, entendo. Triste, né? Ia ficar muito mal. Eu entendo perfeitamente, Netinho. A única coisa que eu... Vamos pular de assunto. Acho que esse assunto você já falou bastante, mas a única coisa que eu queria dizer é o seguinte. O papel dele ali é de comediante e não de agressor. E muitas vezes a agressão, quem sente, é aquele que está ouvindo aquilo. Não necessariamente o instinto dele é de agredir. Exatamente. Mas tudo bem, eu entendo a indignação, mas também exemplo, quero que você entenda o trabalho dele, que é um trabalho de fazer. Ele vai poder trabalhar com todo mundo, como menos... meu, que faz... Mas nunca mais ele foi no dia 20 de novembro. Você vê como às vezes um soco ensina, né? É ruim aprender com soco. Naquele dia do CQC, você sentiu vontade de dar uma bolacha na minha cara? Fala do coração. Não, porque eu pensei o seguinte, ó. Você olhou para trás e falou, esse cara é grande pra caralho. Não tem tamanho, não é isso não. Eu vou te falar o que eu pensei naquele dia, depois vendo com calma. Eu sempre achei o CQC muito refinado, muito inteligente, muito tal. Ali você estava imitando o Vesgo. Ali era uma imitação do que o Vesgo estava fazendo. Então eu já entendi. Mas a minha piada não era do racismo, a minha piada era de um crime, de uma situação que aconteceu, né? Sim, só não era o dia. Mas estou falando, a sua forma de agir era para irritar e fazer a mesma coisa que o Vesgo estava fazendo. Tinha essa brincadeira. Aí o que eu fiz? Eu fiquei quieto, eu fiquei na minha e que foi melhor. Salva de palmas para o controle. Salva de palmas para o controle. Ok. Olha só. Deixa eu falar uma coisa, gosto de conversar isso com você, acho importante que a gente converse, não passe por cima desses assuntos e veja a tua versão. Coragem, faz um tempo, todo mundo tem direito de errar, mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que eu fui taxado por coisas que aconteceram comigo, isso vai acontecer com a gente pro resto da vida. É verdade. Vamos aqui ver olha só, dá uma olhada, Coab City. Esse trampo é o trampo de reunião com uma galera da Coab, que agora é música, é deputado, o homem tá mandando em tudo. E se você se chateia, sabe o que ele fala? O negão enxuga. Não é? Esse trampo é legal aqui. É uma galera das antigas. Vamos fazer pedaços do clipe e na volta você comenta. Vamos lá, olha aí, bota na tela.
requebrar. Vem pra cá balançar. Vem comigo no swing, quero requebrar. Vai! Vem pra hora. É o mesmo som, mas com uma roupagem, hein, atual. Cheio da manha. Muito swing, né, mano? Swing maroto. Tá vendo que eu falo, eu brinco do Negão Enxuga, ele fica assim, mas ele fala, é muito swing. Eu quero transar com ele. Não. Você vê? Para com isso, não precisa disso. Não precisa. Não, já estamos de bem, já tá tudo certo. Olha só, o Netinho não vai embora. No final, esse som que a gente ouviu, Coab City, tem mais som, com a banda toda, um pocket show, rapidinho pra gente finalizar o programa. Não sai daí. Depois do intervalo comercial, eu converso com o filho do Chorão, que vem lançar um clipe exclusivo do Charlie Brown Jr. Não sai daí que tá muito legal, não sai.